Vitor, vou estar apresentando com o meu grupo Arthur Lima e Gabriel Duarte. Vou estar falando um pouco sobre a demografia do Brasil. Essa primeira parte da experiência de demografia do Brasil, no ano de 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial, com a participação do Brasil. O ex-ditadura do Brasil, Getúlio Vargas, decidiu sair do poder. Com isso, começou uma nova era no país. Era a República Populista. O primeiro presidente foi o presidente Dutra, com a nova Constituição do ano de 1946, com direito a voto feminino. A cada mandato com duração de 5 anos, o governo Dutra ficou no lado dos Estados Unidos na Guerra Fria. Rompeu as relações com a União Soviética. Dutra adotou inicialmente um liberalismo econômico, facilitando a livre exportação de mercadorias. Em um ano, o Brasil lucrou com o consumo de mercadorias exportadas. Segundo o presidente, foi Getúlio Vargas, seria o seu segundo governo no país. Vargas, na época, era do partido PDB, Partido dos Trabalhadores Brasileiros. Nesse governo, Vargas criou a CLT, Considerações da Lei do Trabalho, e o nosso contenções políticas da época. O governo Vargas Getúlio Vargas cometeu suicídio no dia 24 de agosto de 1954. Com a morte de Getúlio Vargas, pouco tempo depois entrou o presidente Juscelino Kubitschek com o seu vice João Goulart JK, fazer o Brasil evoluir. 50 anos em 5 anos. Ajudou muito as indústrias, educação, alimentação e a energia brasileira. Com isso, facilitou as empresas multinacionais, como a Ford, Willis Overtus e General Motors e Volkswagen. Ao entrar no país, JK criou vários projetos, como as rodovias para conectar cidades e aos Estados Unidos. Sua maior criação foi a nova capital do Brasil, que se chama Brasília, JK. Em um acidente de carro no dia 20 de agosto de 1976, depois do mandato, Juscelino Kubitschek entrou em seu lugar. O presidente Jânio Quadros, ele foi o presidente que teve mandato mais curto da história do país. Ele proibiu o boquine e as suas brigas de galo. Ex-vice-presidente do Brasil, João Goulart, assumiu o poder. Nem todos eram favoráveis. Posse de Jango, a UDN, Ministério dos Militares, aliados dos Estados Unidos. Grandes empresários nacionais e estrangeiros eram contrários à posse de Jango, falando que ele teria relações com comunismo, líderes de movimentos sindicais e estudantis, entre outros. Alguns governadores de estados, principalmente do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, apoiou a posse de Jango. O país quase, entretanto, na guerra civil, por conta do medo do comunismo no país, com várias tensões políticas. Em 1964, os militares assumiram o poder com um golpe do Estado. Agora é a segunda parte, pessoal. Ditadura da América Latina e a ditadura civil-militar brasileira. No século XX, uma série de ditaduras, sobretudo militares, aconteceu na América Latina. Diferentes países do Caribe, da América Central e da América do Sul tiveram experiências ditatoriais marcadas por terrorismo de Estado contra o próprio Estado, promovendo as ações terroristas contra a sociedade. Essas ditaduras foram fortemente influenciadas pelos Estados Unidos, que encontraram nesse caminho uma forma de manter o continente americano sob sua influência e evitar que a experiência cubana se repita em outros locais. Um dos primeiros golpes seria apoiado pelos norte-americanos. Foi o que aconteceu no Brasil em 1964, no dia 1º de abril. Diferentes países do continente americano, como Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Guatemala, República Dominicana, entre outros, contaram com ditaduras conservadoras conduzidas em sua maioria por militares. Implantação delas
está diferente e associada com o cenário das disputas da Guerra Fria. Me chamo Gabriel Duarte, eu vou falar sobre a ditadura civil-militar. A ditadura civil-militar foi apoiada pela população e a mídia nacional. O povo brasileiro tinha medo que o país virasse uma nova Cuba. O medo do comunismo e do anarquismo. Com isso, houve um plano do exército brasileiro, com o apoio dos Estados Unidos. Então ocorreu o golpe militar, no dia 1º de abril de 1964. O primeiro ditador militar foi o general Castelo Branco. Todo mundo achava que ele ajudaria o povo, mas foi ao contrário. Aqueles que apoiaram o golpe foram caçados e o povo não podia expressar sua opinião, senão seriam castigados, presos e torturados. Então surgiu a resistência democrática, formado por estudantes, operários, artistas e políticos. Graças aos movimentos estudantis pelo mundo todo, um paraense, Edson Luiz Lima Souto, foi morto pela polícia em uma manifestação que provocou uma onda de protestos. Um deles foi a passeata dos 100 mil. As pessoas saíram de casa para manifestar contra a ditadura militar. O governo Médici, o Congresso, foi aberto para pôr outro alguém no poder. Então invadiram universidades e perseguiram jornalistas, políticos e estudantes religiosos. Várias propagandas do governo Médici surgiu, propagandas na Copa do Mundo e na TV. O governo Geisel lançou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento com os objetivos de manter altas taxas de crescimento econômico e conseguir autonomia na produção de bens da capital, como equipamentos pesados, consumos básicos como petróleo, energia elétrica, hidroelétrica. Um exemplo é a represa de Itaipu. Ele ajudou muito na economia do país. Em 1985 foi o fim da ditadura militar. Liberaram o direito de votar. Com isso, o povo brasileiro poderia fazer os seus votos normalmente.